Bank Keys é o projeto da minha vida. Ele veio como num momento de transição de carreira. O brechó, ele entra na minha vida como um hobby mesmo. Eu era consumidora de brechó. O brechó Bank Keys é o negócio dos sonhos da Morgana. E como ela mesma define, o projeto da sua vida. Um empreendimento que começou despretensioso para dar razão à sua consciência de uma economia circular aliada a uma renda extra. Mas ganhou novos contornos. Tudo foi em seu tempo, sem pressa e sem queimar etapas. Quando Morgana percebeu, ela já estava envolvida nesse negócio e decidiu focar os seus conhecimentos como contadora profissional para alavancar o brechó Bank Keys. Uma história bem bonita de entrega e mais do que um negócio, um projeto de vida. Vamos acompanhar? Eu sou a Morgana Franco, tenho 36 anos, sou contabilista de formação e hoje empresária, idealizadora do Bank Keys. O brechó, ele entra na minha vida como um hobby mesmo. Eu era consumidora de brechó, gostava muito do mercado de segunda mão, não só por gostar de peças de segunda mão, como por tudo que isso representa. Por ser um consumo diferenciado mesmo, um consumo não linear, a gente chama de consumo circular. Sobre sustentabilidade, várias outras ideias que estão envolvidas nisso. Então eu já consumia muito e comercializava as minhas próprias peças, porque quem tem o costume de frequentar brechó tem esse costume de comprar e revender as próprias peças. De repente eu me vi vendendo peças de outras pessoas também e vi que isso poderia ser alguma coisa, que essa ideia podia virar um negócio mesmo. Quando eu vi, eu já estava numa plataforma de brechó na internet fazendo isso, depois já estava em feirinhas com essas roupas e aí a coisa foi se desenrolando e fui vislumbrando a possibilidade de ser uma coisa maior mesmo. O Bank Keys foi nascido e gestado em casa. Quando comecei a receber as roupas das pessoas, eu ainda ficava em casa, trabalhava em casa, transformei um quarto na casa de uma tia numa loja praticamente. As coisas estavam... eu trabalhava online nessa época, né? E aí fui desenvolvendo ali. Depois a gente saiu de casa, começou a ir para feirinhas, colocar a cara do brechó no mundo. E aí, à medida que as coisas foram acontecendo, até a gente chegar a ter uma loja, que foi um processo longo, de entender que aquilo poderia rentabilizar de verdade. O Bank Keys virou espaço físico depois de 2 anos que ele já tinha nascido, né? E depois desses 2 anos foi quando eu aluguei esse espaço que ainda não era exclusivo do Bank Keys, que era eu trabalhando com a minha outra atividade anterior a ele, de financeiro, e fui testando ele ali também e ele funcionou. O Bank Keys é o projeto da minha vida. Ele veio como num momento de transição de carreira. Eu estava deixando a contabilidade e trabalhava já com brechó informalmente, até de maneira despretensiosa. E à medida que ele foi crescendo e eu fui colocando mais energia, ele foi se transformando num negócio mesmo. E acabou virando o projeto que hoje é minha renda e várias expectativas ali depositadas nele. Ainda tem muita coisa para fazer com relação ao brechó. Empreender não era exatamente um sonho, mas como todo jovem que entra na faculdade cedo e não sabe exatamente o que vai fazer, era uma das possibilidades. Aqui em Brasília a gente fala muito em concurso público, que não era muito uma carreira que eu queria seguir. Então eu via que ter uma empresa podia ser legal, mas pensava ainda muito dentro da minha área, que era contabilidade. Depois fui expandindo, assim, porque eu tive uma cabeça sempre muito criativa, então eu tinha que unir a contabilidade a alguma outra coisa, que não fosse só tão burocrática. A minha profissão de contabilista, que é contadora, como as pessoas conhecem, ela me ajudou muito a gerenciar meu negócio, a entender as contas, e à medida que a gente foi prosperando, isso foi ficando cada vez mais importante, porque o financeiro é uma parte muito sensível do negócio, e facilitou, de fato, a minha vida ter conhecimentos técnicos sobre o meu financeiro.
O Benkt Kies, ele começou bem pequenininho, na verdade, eu não fiz um grande investimento inicial. O computador que eu comecei eu já tinha, as roupas que eu comecei a pegar, a gente trabalhava com consignação ali no início, somente com consignação, que é um formato de venda que você não precisa pagar o fornecedor imediatamente, você só paga depois que vende. Então, eu aluguei uma sala para trabalhar com o que eu já trabalhava, então já tinha renda da minha outra atividade. E coloquei ali um arara do Benkt Kies para começar e foi funcionando. Então sempre foi bem devagarzinho, não existia um investimento inicial. Tudo que foi entrando foi sendo reinvestido até o lugar que a gente está agora. Como inspirações, eu tenho alguns brechós online, os que eu consumia na minha época só de consumidora de brechó. E também algumas pessoas da internet mesmo que começaram a trazer esse assunto, que foi quando eu fui me informando, e pessoas que falavam sobre moda de uma maneira mais diferente, fora dessa questão do consumo linear e trazendo mais a coisa do consumo circular. Sempre me inspiraram muito, dentro do olhar de consumidora e hoje ainda como pessoa que traz esse formato novo. Hoje aqui no Brechó a gente tem uma equipe fixa de 3 pessoas e mais uma equipe de umas 4 pessoas que não são fixas, que são prestadores de serviço. A localização do Benkt Kies hoje é muito favorável para a gente está numa região de Brasília bem jovem, então que já tem essa ideia nova do que é o brechó, que entende o que é consumir de brechó. Então são pessoas que estão perto e que estão sempre consumindo. A gente tem muitas outras atividades comerciais aqui na quadra também que casam muito com a nossa ideia, então tá tudo muito conectado. O diferencial do Benkt Kies com o brechó, com certeza, é a nossa curadoria. Nossa curadoria é muito destacada. Os brechós, de maneira geral, recebem roupas do público ou a própria pessoa que gerencia ali o brechó vai fazer um garimpo. A gente aqui recebe do público e a gente faz uma seleção muito minuciosa do que entra e muito voltada para o que a gente sabe que o nosso público gosta. Então, é como se elas chegassem aqui e já tivesse tudo escolhido, elas gostam de tudo. E além da curadoria, a nossa comunidade que a gente formou de pessoas que gostam das bandeiras que a gente carrega aqui, que a gente não é só loja, a gente também conversa sobre outros temas e a gente acabou criando uma comunidade de mulheres bem legal que acaba agregando para todo mundo. A gente trabalha com roupas aqui que são de coleção atual das lojas que as nossas clientes gostam. Então a gente não trabalha com peças vintage que era ali a origem dos brechós, né? Trazer umas coisas mais antigas. Então a gente traz peças mais atuais que as pessoas estão usando, de coleções atuais das lojas, com um preço mais acessível e uma coisa de ter a coisa das peças serem únicas também. Apesar delas serem de coleções novas, as peças são únicas, então tudo acaba sendo um garimpo. A sustentabilidade no brechó, ela é o mote principal, ela é aplicada assim do começo ao fim, porque o consumo, como a gente conhece hoje, a gente costuma chamar de consumo linear, que é a produção da mercadoria, a venda, a compra pelo consumidor e o descarte no final. Hoje em dia a gente tem aí um excesso de descarte, né? E aqui no brechó a gente trabalha com o que a gente chama de consumo circular, que é utilizar esse produto até o final, até ele virar resíduo mesmo, o não descarte, né? Então aqui a gente recebe peças que já são usadas das pessoas, a gente revende essas peças em ótimo estado de conservação, porque aqui a gente está falando de um descarte de peças ótimas ainda, em bom estado de uso. Depois que essas peças são vendidas, a gente também tem o que sobra, e essas peças que sobram hoje no brechó, a gente tem um projeto de doação para instituições, para pessoas que precisam dessas peças. Então essas peças são destinadas ainda, mesmo as não vendidas, para uso de outras pessoas. Então a gente não encerra com descarte, a gente encerra sempre no uso. O valor das peças hoje na loja é bem acessível, a gente costuma precificar com uma porcentagem que é
equivalente a menos da metade do valor que essas peças têm nas lojas originais. Então vão ter peças que são um pouco mais caras, porque o valor original delas na loja era muito superior, mas elas sempre estão abaixo de 50% do valor original, isso torna elas bastante acessíveis. Eu fiz cursos de capacitação antes de ter o Bankt Keys, porque antes do Bankt Keys eu já trabalhava na minha área de financeiro, então cabia já fazer essa capacitação. Fiz 2 cursos no Sebrae que eu acho bem relevantes, que foi o Gestão Financeira e o Empretec, que fiz muito antes de pensar em empreender, já tinha feito o Empretec. Mas com relativos à moda, não fiz cursos. A moda para mim é uma coisa mais intuitiva e que vem dado certo. Os cursos que eu fiz no Sebrae, eles me apoiaram muito de maneira muito prática mesmo, porque mesmo eu sendo da área financeira e contábil, eu não me sentia exatamente preparada depois que eu me formei. Mesmo tendo estudado na Universidade de Brasília, que tem muita referência, mas eu me sentia realmente crua, assim, com bastante teoria e pouca prática. E aí no Sebrae, quando eu fiz a gestão financeira mesmo, eu me senti mais apta a fazer na prática o que eu tinha que desenvolver no meu negócio. E o Empretec é a mesma coisa, que ele traz não só a parte financeira, mas tudo sobre um negócio, né? Ali também foi bastante agregador. O mercado de brechó em Brasília, eu sinto que a mudança que ele teve recente acompanhou o nascimento do Bankt Keys. Ali, quando o Bankt Keys nasceu, tinha ali uns 3 ou 4 brechós nascendo junto com a gente, com a mesma pegada, com o mesmo entendimento de moda circular. E o nascimento desses brechós juntos, eles trouxe uma renovação desse mercado, e as pessoas têm agradado bastante o público. São pessoas que consomem da gente, consomem nesses outros, e a gente está fazendo uma grande rede de brechós, já está virando uma opção principal das pessoas, não mais secundária, como já foi um dia. O tipo de peça mais vendido no brechó, antigamente eram peças que você não precisava vestir. Bolsas, por exemplo, acessórios, eram peças mais vendidas quando existia ainda uma certa estigmatização do brechó. E com a mudança de consumo e de entendimento do que é o brechó, hoje as peças que mais saem são peças inteiras. Eu acredito que pela praticidade, vestidos, macacões, peças que você veste já não precisa de mais de uma peça para compor ali o look. O maior desafio de gerir um negócio como um brechó, primeiro de todos, acho que mais no começo eu sentia isso, sobre o entendimento das pessoas do que é esse negócio, sobre trazer elas para consumir aqui e criar uma narrativa que as pessoas entendam do que se trata e elas chegarem aqui. A gente já ultrapassou esse momento, eu acho que até coletivamente, como eu falei, com outros brechós, a cidade viveu esse momento de muitos brechós, trazendo essa ideia nova do brechó juntos, então fortaleceu o nosso discurso na cidade. E hoje em dia, acho que os problemas de todos os negócios, né? Impostos que não correspondem à nossa realidade, por exemplo. Isso é um ponto muito importante falar. A gente comercializa roupas usadas e é um consenso de que a gente deveria pagar impostos de maneira diferente, porque não é uma produção nova. É uma coisa que a gente tenta discutir até com os contadores e com o pessoal mais de financeiro. Mas sem mudanças a caminho ainda. O Bankt Keys foi construído a muitas mãos, como tudo, né? Ninguém faz nada sozinho, então a gente teve ajuda de amigos que fizeram identidade visual, que fizeram a marca, amigos especialistas nisso, então com certeza o fato de serem pessoas profissionais do ramo ajudou a já criar uma marca que se consolidaria de uma maneira mais fácil. E aí acho que por trás dessa parte mais técnica, o trabalho mesmo, comprometido, entregando
qualidade, que fez as pessoas quererem ficar com a gente. As redes sociais são assim, muito importantes no BenQuickTeQuis para alavancar, para manter, para chegar onde a gente chegou. As redes sociais são imprescindíveis. A gente até brinca que temos medo do que aconteceria sem elas, porque é uma plataforma, são plataformas, né, que a gente usa sem custo e que dão uma projeção que muita publicidade nem daria. O Instagram de ferramenta online, ele é a principal, né, porque a gente tem uma atividade, uma operação de loja, uma atividade presencial. Então, o presencial é a nossa atividade principal, acontece ao vivo. Mas no online, o Instagram com certeza é muito mais relevante, por exemplo, do que um site aqui no nosso negócio. A gente já teve site e o Instagram, ele coloca a gente em lugares melhor do que um site que a gente já teve. Dica para quem está começando primeira coisa, identificar um estilo, que é aí um estilo da curadoria que você vai fazer, que criando essa linha de raciocínio, você vai encontrar o seu público, encontrar as pessoas que vão se conectar ali com aquele estilo e criar a própria narrativa do que você vai vender, porque não dá para você... A não ser que você tenha um espaço físico muito grande, você não vai ter todos os tipos de peça. Então, acho bem importante você ter um estilo bem definido para seguir aquilo ali dentro da sua curadoria e depois fazer só aparar as arestas, que é escolher peças com bom estado de conservação, talvez baseado na estação do ano, que é muito que a gente faz aqui. Se capacitar, se munir mesmo de conhecimento, principalmente de financeiro, não é porque eu sou da área. Eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala de negócios criativos, que as pessoas têm, sim, uma tendência a negligenciar essa parte. E eu acho que entender do fluxo de caixa, entender das finanças é uma das coisas mais importantes para qualquer negócio, porque é onde se sustenta, né? Acho que entender o que está acontecendo no seu caixa. Eu acredito que a virada de chave do BenQuickTeQuis foi o momento que a gente foi para o ponto físico. A gente deu outra dimensão, outra escala para o negócio. A gente vinha operando de uma maneira até informal, porque enquanto ele foi online, teve em feiras, a gente não tinha nenhum CNPJ, era um teste ainda, né? Então a gente foi para o espaço físico ainda nessa condição, a gente foi criando esse espaço, essa condição dele virar um negócio mesmo, até vir o primeiro CNPJ, até começarem as burocracias e aquilo ficar sério. E isso tudo acontecendo à medida que a resposta do público ia aumentando também, porque a gente precisa do público para consumir, para o negócio funcionar, né? Hoje eu cuido da parte de gestão financeira, gestão completa do negócio, redes sociais, toda a atividade da equipe é controlada, auditada por mim. De maneira geral, acho que eu faço de tudo um pouco. Assim como no começo, a gente faz todas as atividades, né? À medida que o negócio foi crescendo, a equipe foi aumentando, mas eu sempre estou gerenciando essa equipe em todas as atividades. A gente começa sabendo fazer tudo, então a gente sabe gerenciar todas as áreas também, depois que vai entrando mais gente na equipe. As finanças são feitas por mim, como eu sou da área, eu tenho aptidão, assim, tô apta para fazer essa gestão financeira. A gente já teve em um momento que a gente tinha 2 lojas ou prestadores de serviço que faziam essa gestão para a gente, mas acabou que foi mais eficiente comigo fazendo mesmo. E a gente tem uma contabilidade fora de prestadores de serviço, porque eu sou contadora, mas não posso fazer a contabilidade do meu próprio negócio. Então, a gente tem os contadores que fazem a parte fiscal, mas a parte financeira mesmo sou eu que faço. A gente quase fechou o BenQuickTeQuis no momento da pandemia, né? Que foi meio caótico, acredito que para todo o comércio, para todo tipo de negócio. A gente tinha operação 100% física nesse momento. Em 2 semanas a gente subiu o estoque inteiro, um acervo inteiro para o digital. A gente criou um site, fotografou tudo, colocou lá. Ficamos vivendo ali 2 anos de online, foi quando a gente viu que poderia funcionar online, inclusive, também. E à medida que as coisas foram
voltando, a gente foi voltando para o presencial também, mas foi um momento muito crítico de quase fechar várias vezes, até que as coisas começaram a acontecer de novo, bem devagar. O Banquet Keys sempre teve uma carinha muito própria, que eu acho que fazia, acredito muito que fazia as pessoas chegarem até a gente. A gente tinha uma loja com uma decoração muito específica, que agradava muito as pessoas, e quando elas entravam, os produtos também agradavam. E agora, principalmente, a gente está consolidando isso com a nossa mudança, com a nossa expansão, que a gente resolveu mudar a identidade visual toda, trazer a loja para um lugar com melhor acessibilidade, porque a gente ficava num subsolo, então a parte de acessibilidade era até meio comprometida. A gente planejou essa loja junto com arquitetos, então ela ficou de um jeito muito mais fácil de acessar os produtos, de entender a loja. Um autoatendimento acontece perfeitamente, mas a gente também tem a equipe para apoiar, né? E isso é um diferencial na medida que novas pessoas estão chegando, se interessando. Essa equipe de arquitetos cuidou muito da nossa fachada, que é um diferencial muito grande para trazer novas pessoas, e isso tem acontecido bastante. A maior conquista do Banquet Keys foi, com certeza, essa expansão de agora, porque a gente idealizou ela há muito tempo, a gente teve uma pandemia que interrompeu a gente, e agora a gente chegou nesse momento, porque a loja de antes, por mais que ela fosse muito atrativa e tivesse uma identidade que também era muito marcante, era num espaço menor. Como eu falei, a gente começou sempre muito pequeno, sempre aonde a perna alcançava, então essa expansão ela veio com muito planejamento, sabendo exatamente o que a gente queria atingir, as novas metas. Esse, com certeza, é o momento de maior brilho. E outros vão vir também. Pretendo abrir outras lojas Banquet Keys. Banquet Keys já teve outras lojas. A gente já teve 2 lojas temporárias, uma no shopping, que durou 1 ano. A gente foi para passar um Natal e a loja super funcionou, então a gente acabou ficando 1 ano. E a gente já teve uma loja física dentro de um evento também, que existe em Brasília. Ficamos um tempinho lá e depois acabou. Então foram 2 lojas temporárias que funcionaram bastante. E a matriz sempre existindo, e agora, depois dessa mudança e desse ponto novo, a gente tem vontade sim de estar em outros lugares de Brasília, porque a gente tem público em outros lugares e realmente faz muita diferença. Assim como eu estar perto da loja, para quem consome, para quem frequenta, faz diferença um ponto perto da casa delas. Então a gente quer expandir para o lado sul da cidade. Também explorar o universo online, que hoje a gente faz vendas online de maneira mais informal, então a gente quer voltar oficialmente para um online e conseguir desenvolver mais projetos aqui dentro, como a gente já faz o projeto da doação, a gente tem planos de fazer projeto de upcycling, que seria a customização de peças, né? A gente tem muitos projetos para desenvolver aí, esperando só o momento certo. Eu acho que nosso caminho ele foi muito assertivo, porque a gente teve muito êxito nas coisas que a gente foi fazendo. Eu talvez mudaria, talvez não, com certeza mudaria coisas que eu não tinha acesso naquela época. Tanto de conhecimentos que eu não tinha, que vieram com a prática, como coisas que não tinha recurso mesmo para pagar. Então, ter uma equipe mais especializada apoiando, prestando serviço, sempre é muito importante. Investir em treinamentos. Coisas que tempo e dinheiro ajudam muito, mas que no começo de qualquer negócio são coisas muito escassas, e a gente vai fazendo acontecer com o que tem no momento.